Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje vou voltar aqui com a RTX 4060 Ti, tá? Na resolução Quad HD e também 4K, tá? Ontem eu expliquei no vídeo de ontem, né, cara, não deu tempo de eu colocar as três resoluções juntos, cara, porque realmente demora bastante fazer essa edição lado a lado e eu queria largar alguma coisa já ontem no dia do lançamento, tá? Então hoje a gente vai pegar aqui essa 4060 Ti, tá? A gente vai colocar aqui ela em Quad HD em 10 jogos, 4K em 10 jogos e vamos comparar contra a RTX 3070 e a 3060 Ti. Algumas pessoas perguntaram qual era a versão da 3060 Ti que eu estava utilizando e é a normal, tá? Não é aquela GDDR6X. Se vocês quiserem ver a 4060 Ti versus a 3060 Ti GDDR6X, deixa um comentário aqui embaixo e eu venho e faço essas capturas de tela e a gente conversa aqui com vocês, tá? Primeiramente, acho que vamos ver todas as capturas de tela, cara, e depois a gente vai xingar a Nvidia, porque eu vi nos comentários que muitos de vocês com certa razão estão sim fazendo críticas muito interessantes sobre este lançamento, tá? E ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu não recebo nenhum centavo da Nvidia para fazer esses vídeos ou para fazer qualquer coisa que eles viessem a me questionar ou pressionar a eu fazer, né? Se eu quisesse manipular esses testes para vender essa placa, para mim seria extremamente simples. Eu pego essa placa, coloco ela em DLSS 3.0, faço 10 jogos em DLSS 3.0 e falo, olha só, duplicou o desempenho, comprem, entendeu? E não, aqui os nossos testes sempre são baseados em rasterização, sempre são baseados em poder bruto, né, das placas de vídeo, e isso não vai mudar tão cedo, tá? Eu estou pensando sim em colocar alguns jogos em DLSS, em FSR, e também há alguns jogos, quem sabe até com Ray Tracing, mas isso vai ser uma coisa que vai ser decidido no futuro e juntamente com vocês, o nosso público, que é quem nos interessa agradar, ok? Então, deixa eu colocar aqui as capturas de tela, tá? E a gente vai conversando, tá? 3, 2, 1, foi? Começou aqui então. As três placas estão aí lado a lado, tá? Alguns desses benchmarks estão em 150%, outros em 200%, mas eu no final vou mostrar para vocês o resultado final e também o custo por frame, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é que no vídeo de ontem, tá? Teve um jogo que eu anotei o resultado errado, que foi o Returnal, tá? E em vez de eu anotar o resultado final, eu peguei apenas de uma cena. Então vai dar um resultado um pouquinho diferente, acho que 2 ou 3 frames de diferença do que eu acabei divulgando ontem, tá? Aqui a 3070 dá um pau, né? Na 4060 Ti, aí dando 15 frames adicionais, tá? Então, interessante já começar assim. E a gente vê ali, eu quero comentar também mais para o final do vídeo, o salto evolucional da 3060 para a 4060 Ti, tá? Que foi o que muitas pessoas questionaram, que foi o pior salto evolutivo, né? De uma 60 para a próxima 60 da outra geração na história da Nvidia. Isso é verdade, tá? Já quero deixar isso aqui bem claro no começo do vídeo, tá? Mas a gente vai vendo aqui as capturas de tela, vão pausando, vão olhando a temperatura, eu não vou ficar comentando muito sobre isso aí para vocês, tá? Mas todos os dados aí na tela, tá? Eu vi que algumas pessoas questionaram também de eu não ter colocado o uso de VRAM. Eu nunca coloquei, acho que em 13 anos fazendo teste aqui no YouTube, eu acho que eu nunca coloquei uso de VRAM porque é algo que eu sempre achei até então bem relevante. Quem sabe a gente comece a colocar em algum teste específico o uso da VRAM, mas é realmente algo que eu nunca prestei muita atenção, tá? Quem acompanha aqui o nosso trabalho sabe, não é porque agora tá rolando essa treta de que apenas 8 GB de memória vão ter problemas no futuro próximo. Se a gente for pensar, 16 GB também vai ter problema num futuro bem próximo, mas vamos conversar e vamos xingar a Nvidia mais para a parte final do vídeo, tá? Aqui a gente vê a 4060 aqui um pouquinho de desempenho acima das outras placas e agora Days Gone, né? Então vamos lá, vamos conversando aqui. Eu acho que até anotei algumas outras coisas que eu quero comentar para vocês. Eu acho que era mais ou menos aquilo ali, né? Eu que tinha que dar esse disclaimer sobre o meu erro de ontem, tá? Onde mudou as médias uns 4 a 5 frames, acho que foi, se eu não me engano, tá? E no Forza 5 aqui a gente tem também aqui o desempenho. Eu acho que o Forza foi um dos jogos que mais deu desempenho, né? Mais deu diferença de desempenho, mais ajudaram a 4060 Ti nos nossos testes. Aqui acho que foi o Forza 5, foi um dos que mais teve ganho de desempenho, tá? Mas vamos ver como é que vai ficar na média final, onde eu vou mostrar todos eles para vocês, tá?
Mas eu vi muitas pessoas, vamos usar esse tempo aqui, enquanto vocês vão olhando ali, usar esse tempo pra gente conversar um pouco sobre essa placa, tá? Eu vi que muitas pessoas comentaram, acho que sobre a limitação da memória, né? Que já tem alguns jogos, sim, que estão tendo problemas com apenas 8 GB de memória. Isso em qualidades Ultra, ou praticamente tudo no Ultra em Full HD. E eu particularmente já venho falando isso há um tempo, que jogar jogos no Ultra, eu já desisti de jogar jogos no Ultra, irmão. E eu tenho 4080, eu tenho 4090, eu tenho monitor 4K 144, eu tenho alguns dos melhores hardwares do mundo disponíveis para mim, e eu já desisti disso. Eu acho que você de casa precisa desistir disso também, tá ligado? Mesmo em Full HD, que é uma resolução muito baixa, eu já jogo em 4K há 8 anos. É 8 anos? É 8 anos que eu jogo em 4K já. E eu já larguei de mão o Full HD há muito, muito tempo mesmo, né? Mas, e outra coisa, obviamente, que eu tive que deixar os jogos no médio, no high, e setando eles de acordo com as placas de vídeo que eu tinha nesse período, né? E eu acho que muitos de vocês estão indo nessa pilha de que placas de vídeo com 8 GB vão ser uma merda completa, vão ser muito ruim, não vão ter um desempenho legal. E eu não sei, cara, eu acho que as pessoas que colocam os jogos no Ultra já não tem parafuso no lugar, tá ligado? Já estão erradas. Eu não faço isso com 4080 nem com 4090. Imagina você comprando uma placa de entrada ou uma placa mediana. Você não vai conseguir jogar os jogos no Ultra, até porque o grande padrão da indústria hoje são jogos mal otimizados. Jogos mal otimizados são padrão da indústria. Tá ligado? Não adianta o hardware que você tem. Você pode botar 4090, um 7800X 3D e não vai extrair, não vai conseguir rodar todos os jogos no Ultra, tá? Me desculpa se eu estou falando isso para vocês, tá? Infelizmente, a indústria de jogos hoje está muito mal otimizada e a evolução das placas de vídeo, né? Teve evolução muito grande. Eu acho que esse é um dos pontos que as pessoas ficam até um pouco tristes, né? Que a gente já viu todas as placas que são melhores que as RTX 3000 já foram lançadas. A 4070 Ti, a 4080 e a 4090, né? E eu acho que isso tá batendo um pouco de tristeza na galera, que todas as placas que forem vir de agora em diante vão ser placas que a gente já conhece o desempenho, ou placas que a gente já tem outras placas, muitas vezes mais baratas e com custo-benefício mais interessante e que já tem no mercado, né? Então agora a Nvidia também parou já de produzir a 3060 Ti. Eu vejo que algumas pessoas falaram assim, pararam de produzir a 3060 Ti porque agora querem produzir só a 4060 Ti. Sim, é óbvio, as duas placas custam $400. Eu não sei se vocês sabem, tá? Mas a 3060 Ti e a 4060 Ti são duas placas de $400, tá? Eu gostaria que fossem placas mais baratas, mas é o que tem, né? Infelizmente é o que a gente tem, tá? Vou chegar aqui já acho que no último jogo, que eu acho que deve ser o God of War, e aí eu vou parar aqui para comentar para vocês as médias, tá? No final mostro as três também, nas 3 resoluções, mas depois do God of War aqui, eu já quero comentar as médias em Quad HD, que é o que a gente tá vendo aqui, tá? O God of War aqui na qualidade alta, tá? Então vamos ver aqui o God of War como é que tá ficando. E nós vamos, eu vou mostrar para vocês Full HD e Quad HD como que ficou a média de frames, tá? Então olha só, esse aqui foi o nosso último benchmark em Quad HD. Deixa eu só deixar preparado aqui o 4K. Eu quero mostrar para vocês aqui na tela, tá? Ontem eu vou colocar aqui em Full HD primeiramente para vocês verem aí, tá? Mudou um pouco o resultado, tá, galera? Por causa do Returnal que eu tinha pego o resultado de apenas uma cena e não o resultado da média final. Então o Returnal eu recalculei ali com o Returnal correto e ficou assim o resultado. A 4060 Ti, 145 frames, a 3060 Ti, 130. Então a 4060 Ti aumentou 15 frames em relação à 3060 Ti, né? Cerca, sei lá, 10, 12%, sei lá. Né, talvez em relação à 3060 Ti, e a 3070 aqui, 147 frames, fez ali 1.6 frames a mais do que a 4060 Ti, a média aqui nos 10 jogos, tá? E o custo das placas está aqui. Vale lembrar que tanto a 3070 quanto a 3060 Ti, eu peguei a média em diversos sites, diversas lojas, tá? E vocês podem ver aí na tela. E o custo por frame ficou esse. A 3060 Ti ainda é o melhor custo por frame.
apesar de que é apenas alguns centavos de diferença no custo por frame aqui para vocês, tá? Agora eu vou botar na tela também aí o Quad HD, vocês podem ver que a 4060 Ti faz 110 frames e a 3060 Ti 100.8 frames, tá? Então, cerca de 10% a mais de desempenho apenas o ganho da 4060 Ti em relação a 60 Ti da geração passada, tá? Isso aqui, essa 3060 Ti não é a GDDR6X, tá? É a mais simples, aquela, né? A Founders Edition que a gente tem aqui. E a 3070 ganhou da 4060 Ti por 2 frames. Um empate técnico, né? Eu vi algumas pessoas falando que a 4060 Ti nada mais é do que uma 3070 com DLSS 3.0 e encode AV1. E vocês não estão errados em falar isso, tá? Vamos ver aqui já as capturas de tela. Vamos ver aqui já as capturas de tela em 4K, e aí eu volto para a gente comentar sobre tudo o final dessa placa de vídeo, tá? Então eu vou botar play 3, 2, 1, foi, tá? Então começou aqui no Red Dead Redemption, agora em 4K, tá? Vale lembrar que muitos dos jogos não vão ter um desempenho muito bom aqui em 4K com nenhuma dessas placas, mas vai ter jogos que sim vão ter um desempenho realmente muito bom em 4K. Eu particularmente não vejo problema nenhum pessoas comprando 3070 ou 3060 Ti, ou agora 4060 Ti, para jogar em 4K. São placas que sim, rodam os jogos em 4K, só que claro, tu vai ter que mexer na qualidade de muitos deles, em vez de jogar no high, roda no médio, né? Por exemplo, o Red Dead Redemption aqui, que é uma obra-prima, tá no médio, né? A qualidade está tudo setado em médio e a qualidade do jogo realmente ainda é muito boa, mesmo estando no médio, né? E vocês podem ver aí a quantidade de frames que está rodando aí na tela, tá? E vocês podem ver ali que ficou 60, 62 frames ali no Red Dead Redemption, tá? Agora, no Cyberpunk 2077, vamos deixar rodando aqui os benchmarks, tá? Mas é uma coisa que se eu tivesse condições de comprar uma dessas 3 placas e eu tivesse um monitor 4K 60 frames, eu com certeza compraria essas placas e rodaria em 4K. Sou um fã do 4K, já venho falando isso há 8 anos, né? Agora que eu fui trocar o meu monitor 4K 60 por um 4K 144, tá? Mas eu já venho falando isso, que eu prefiro jogar em 4K no médio do que Quad HD no Ultra ou Full HD no Ultra Mega Blaster, entendeu? Eu prefiro abrir mão de as texturas um pouquinho mais feias e manter resolução mais alta, principalmente para mim que jogo mais jogos de RPG, mais jogos de história. Para mim ter essa resolução mais alta faz toda a diferença, pelo menos para mim, tá? Tem diversos vídeos aqui no canal, tem uma playlist chamada Guerra de Resoluções, que é bem interessante, onde a gente compara Full HD, Quad HD e 4K. Tem o Mínima versus Máxima, onde a gente compara isso aí tudo também, tá? Então, cara, tem bastante conteúdo aqui no canal, tá? E vamos ver como é que vai ficar aqui esse agora o desempenho em 4K, e aí a gente volta. Vocês podem ver que em 4K isso que está acontecendo na tela é normal, tá? Muitos de vocês já tinham me falado ontem, só que ontem eu não tinha ainda editado o vídeo, né? Mas em 4K, até a 3060 Ti, em alguns casos, ganha da 4060 Ti, tá? Isso aconteceu mesmo, tá? Obrigado a vocês que chamaram a atenção, tá? E eu fui ver só depois, na hora da edição. No Doom fica bem discrepante, né? Fica uma escada até saudável, né? Mas tem jogos ali que realmente parece que a 4060 Ti não tá ganhando lá 10% ou 15% a mais do que uma 3060 Ti. Às vezes até está perdendo por 1 ou 2 frames, o que é um tanto quanto frustrante, né? Uma placa da nova geração, né? Uma evolução da 3060 Ti, não ter ali um desempenho proporcional, como nesse caso, empate técnico, um frame a mais para 3060 Ti, não era o que nenhum de nós esperávamos, né? Eu esperava no mínimo dos mínimos, da pior cenário possível, 10 a 15% de desempenho, e mesmo assim a placa, em muitos jogos, na grande parte dos jogos, ela acaba não dando essa evolução de uma série para outra, né? De uma geração anterior para a geração atual, né, cara? Então, eu acho que esse que é o grande ponto, né? Eu já vou falar sobre isso, né, para a gente não estender até o vídeo muito longo,
eu estava olhando ali as gerações, da 960 para 1060, da 1060 para 2060, da 2060 para 3060, e sempre teve um ganho de desempenho, acho que o mínimo foi 28% até 45%, né? Então agora a gente tem o salto mais pequeno de evolução de todas as gerações até então, né, cara? Pelo menos eu não achei alguma geração que deu um salto tão pequeno, né? Cerca de 10% de desempenho, tá? A gente poderia aqui passar pano para a NVIDIA e falar, cara, você ganhou 10% de desempenho e as placas não estão 10% mais caras, teoricamente é o mesmo preço. Só que as placas estão mais caras no Brasil. E isso é um dos pontos que a gente precisa, eu acho que levantar, a gente precisa comentar sobre isso. Há um tempo atrás, a gente fez testes aqui no canal, né? A gente fez um vídeo há 4 anos atrás, eu e o Jonathan, falando da realidade do hardware brasileira versus a realidade de hardware americana, né? Onde a gente vê pessoas falando assim, são apenas $50, então não compre essa placa, compra outra placa que custa $50 a mais. Só que esses $50 no Brasil não são só $50, não são 3, 4 horas de trabalho, tá ligado? São às vezes semanas de trabalho, são mais de 500 ou 700 reais de diferença. Então eu nunca tento olhar os reviewers americanos e tipo, eu olho o resultado deles, que eu acho que é interessante, mas geralmente a conclusão de reviewers americanos ou de países desenvolvidos são diferentes das conclusões aqui do nosso país, né? Porque lá, para te conseguir $100 lá, você pode trabalhar no McDonald's virando hambúrguer numa tarde e você ganha $100, entendeu? E no Brasil, para te ganhar o equivalente a $100, que seria, sei lá, R$1.000, cara, muitas pessoas, né, 90% da população, não sobra R$1.000 por mês. Então quando eles falam, não compra essa, compra só essa outra porque é só $100 mais caro, no Brasil esses $100 o peso é muito maior. São R$1.000 ou até mais de R$1.000 de diferença, né? Isso algumas pessoas até perguntaram, qual a expectativa de preço de uma 4060 Ti de 16 GB que vai lançar daqui 45, 60 dias? Vai ser R$4.000, vai ser 4.000 ou R$4.200. Então não vai ser barata essa versão com 8 GB de memória a mais. E eu já posso adiantar para vocês, essa versão que vai vir de 16 GB, ao meu ver, não vai valer a pena, tá ligado? Porque o que vai limitar o desempenho da placa não é a quantidade apenas de memória, mas sim também o poder de processamento dela em si, né, cara? Mas eu acho que a gente está batendo um papo aqui bem interessante. Estamos chegando aqui no último resultado, tá? Estamos chegando aqui no último benchmark e eu quero mostrar para vocês aí como ficou os custos por frames aqui em 4K também, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui então. Eu vou colocar as 3 resoluções na tela, tá? Aí vocês podem ver ali o desempenho que ficou cada uma delas e também aqui em 4K, que vai ser o que eu vou focar agora, porque eu não tinha comentado antes. Vocês podem ver que a 4060 Ti faz 62.7 frames, a 3070 69, então bastante diferença aqui. Foi a resolução que deu mais diferença para a 3070, tá? E a 3060 Ti 57.8 frames, tá? E o custo por frame delas aí, a 3060 Ti, imbatível, melhor custo por frame até então. E obviamente essa placa, como eu comentei antes já no vídeo, essa placa, a 3060 Ti no caso, ela diz os rumores que ela já deixou de ser fabricada pela NVIDIA e agora vai ter apenas a 4060 Ti, tá? Eu preciso comentar uma coisa para vocês também, tá? Que já me repetindo aqui no vídeo, né? Mas eu sei que alguns de vocês só foram pulando o vídeo, né? Mas a 4060 Ti, algumas pessoas comentaram que ela é nada mais nada menos do que uma 3070 com DLSS 3.0 e encoding AV1, tá? E vocês não estão errados, galera, vocês estão corretos nessa relação, tá? Não tenho o que negar isso, e é uma coisa que pelo bem ou pelo mal eu já venho falando há alguns anos, né? Há anos atrás, mesmo antes de ter lançado o DLSS, eu já falava para vocês, nós vamos comprar placas de vídeo pelos diferenciais que as placas têm, pelas tecnologias agregadas em cada uma das placas, seja tecnologias exclusivas da NVIDIA, seja tecnologias exclusivas da AMD. É isso que a gente está vendo agora, tá? Esse salto evolucionário, eu entendi, muitos de vocês levantaram essa questão, a 3060 para 4060 deu cerca de 10% aqui nos nossos testes de evolução. É um salto bem pequeno mesmo, tá? Mas tem DLSS 3.0 e tem encoding AV1. Isso é relevante para você ou não? Cabe a você pegar e verificar isso aí, se vale ou não vale a pena, tá? Se vocês quiserem um teste de DLSS 3.0
da 4060. Eu nem peguei a placa na mão, acho que nesse vídeo, né? Se vocês querem ver o teste da 4060 Ti em DLSS comparado com as outras placas ali, pra gente ver o que é o ponto de venda mesmo dessa placa, comentem aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Mas, pelo bem ou pelo mal, as tecnologias, essas tecnologias diferenciais que vão ser os grandes pontos de venda, tá? É decepcionante saber que de uma geração para outra essa foi a pior geração, né? O pior uplift, né? A pior evolução, né, de apenas 10%. Nós não tínhamos visto isso nunca na história aqui do canal, nem na história da nossa empresa, de uma geração 60 para a próxima 60 ser apenas 10% de desempenho, tá? Eu deixo claro aqui para vocês todos que eu tenho uma parceria com a Galaxy, tá? Onde a Galaxy me envia essas placas de vídeo, tá? Não me pedem nada em troca, não induzem os meus testes, não apitam nada. Eles me enviam a placa e eu posso falar e fazer o que eu bem entender. Esse tipo de liberdade que a Galaxy dá pra gente é fundamental, tá? Ontem, os dias antes do lançamento já dessa placa, eu vim falando também com a NVIDIA, a NVIDIA fez briefing, já mostrou o desempenho da placa, já mostrou especificações, muitas pessoas já questionaram sobre os 8 GB, questionaram sobre diversas outras coisas, tá? E eu deixo claro para vocês que a única parte que a NVIDIA teve aqui nesse canal, aqui nesse teste, foi simplesmente me passar o driver, me passar o acesso ao driver desta placa, tá? A NVIDIA tem um site somente para imprensa, somente para reviewers, onde eles liberam os drivers para você fazer o download, eles liberam Reviewers Guide, tem todo um Reviewers Guide, um PDF todo bonitinho que a NVIDIA faz, com dezenas de jogos que eles testam, como eles testaram, as qualidades e tudo mais. É um guia, né? Um Reviewers Guide, um guia para os reviewers, onde você pode utilizar aqueles dados para fazer os teus vídeos, você pode pegar aquelas metodologias para fazer os teus testes, ou você pode não levar em consideração aquilo também. Eu peguei o Reviewers Guide, dei uma lida e falei, ok, não vou usar nada disso, vou fazer o meu teste como eu quiser, com os meus jogos do jeito que eu quero. Tá? Então, por mais do que algumas pessoas possam ficar com o pé atrás, e eu entendo perfeitamente vocês, cara, quando um reviewer ganha uma placa de vídeo ou ganha um hardware, a tendência do reviewer é sim a querer, eu quero ajudar a NVIDIA. Na verdade, eu não quero ajudar a NVIDIA não, cara. Eu quero ajudar a minha empresa, eu quero ajudar a XPart.com.br a vender mais computadores e tudo mais. Então, eu preciso sim, eu tenho o meu lado, né? Eu tenho o meu interesse econômico aqui, que é vender as placas para vocês. Mas o que eu posso falar é que a 4060 Ti, muitos se decepcionaram por apenas 10% de ganho, ou até menos, né, dependendo da metodologia que for utilizada. E, cara, vocês não estão errados, tá? E é como eu já falei para vocês, eu não vejo que a 4060 Ti seja uma placa para todo mundo, tá? Tem placas hoje no mercado com custos-benefícios mais interessantes, como a gente acabou de mostrar, a 3060 Ti, tá? E eu tô agora, assim que eu terminar de editar esse vídeo e botar ele no canal, eu vou pegar os 10 sites que eu costumo pegar os resultados, vou fazer aquela média bonitinha para vocês, vou trazer para vocês o desempenho global dela, né, da média final global dela, e comparar com outras placas também da AMD, tá? Porque eu sei que tem placas da AMD que tem um custo-benefício interessante, apesar da AMD não enviar nenhuma placa para mim, mas mesmo assim, dados são dados, fatos são fatos, tá? Eu espero que muitos de vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Deixa um like, deixa um comentário que é extremamente importante, tá? E se você olhou até o final e quiser apoiar o nosso trabalho, você pode virar membro aqui do canal também. Ajuda bastante o nosso trabalho, tá? Muito obrigado a todos vocês. Eu vou indo nessa. Um grande abraço e tchau, tchau.